mas a obrigação dela é apresentar o projeto para ela desenvolver em 9 meses a dissertação, que não serão 9 meses porque ela já está atrasada, né? Então, o prazo, depois da qualificação, o aluno tem 9 meses. Mas como houve um atraso geral, não é só dela, houve um atraso geral, então ela está com um projeto bem adiantado e a dissertação vai ser defendida em final de agosto, né? Certo? Desde já eu já os convido, né, aos dois, né, a ambos, para participarem da defesa também, porque eu acho que é importante que os mesmos professores que participaram da qualificação participem também da defesa, né, para acompanhar o trabalho. Tá certo? Esteline e Eli, me corrija se eu estiver errada, ela tem 20 minutos, né, para apresentar, não é isso? E depois a gente... Pronto, você pode ter até 30 e depois as observações, né, e os questionamentos dos professores, que aí, salvo engano, o tempo é livre. Podemos Pronto. começar, Esteline. Só um momento, todo mundo me ouvindo? Sim. Porque você eu está tô congelada, para mim, pronto. unicamente aqui numa Tá gambiarra grave, para a gente Esteline? poder... Eu estou com problema no áudio no computador, mas está saindo legal, né? O áudio está indo bem. Sim, Pronto. sim. Agora, de qualquer maneira, grave. Tá Bom, certo, grave. Sobretudo a fala dos professores. pronto, deixa eu só lembrar aqui como é que a gente faz a compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui os slides. Bom, agora não vou mais ver vocês. Está todo mundo conseguindo ver os slides? Tudo certinho, Celine. Pode começar. Pronto. Então, já fui apresentada e meu tema também, mas eu gostaria de reforçar, né? Nosso tema fala sobre a desigualdade tributária e racismo religioso, a ausência de imunidade tributária para templos de religiões afro-brasileiras. Meu nome é Esteline, a minha orientadora é a professora Jussara. Eu quero agradecer também à banca por ter aceitado o convite. Como a gente fala no nosso idioma, a do pé. Muito a do pé a todos. Então, vamos iniciar falando sobre a nossa introdução. Né? Na introdução, a gente trata sobre a Constituição Federal, na qual garante a dignidade da pessoa humana, né? E garante também a liberdade de crença e a igualdade. Né? Nisso, também abrange a questão da imunidade tributária, que os terreiros eles continuam, né, enfrentando esse tipo de obstáculo, né, para acessar esse direito. O artigo 150, ele garante essa imunidade tributária. Então, que está que os templos, né, de religiões de matriz afro têm tanta dificuldade em acessar. Diante disso, a realidade dos terreiros é realmente o apagamento institucional desse racismo estrutural, além do racismo também institucional, né, que a gente vê. O problema tem a desigualdade do acesso a direitos fundamentais por essa religião. A gente vê, adiantando um pouquinho do referencial teórico, que várias outras religiões têm um acesso mais livre, né, do que as religiões de matriz afro. Dentro do nosso problema, né, que é a partir
partir de todo esse cenário, a gente vê por que a imunidade tributária é prevista constitucionalmente como garantia da liberdade religiosa não se efetiva para os terreiros de religiões de matriz afro, né? Então, a partir, né, de como esse direito à imunidade tributária é previsto no artigo 150 da Constituição Federal tem sido efetivado ou negligenciado, né, por parte do nosso governo, do nosso Estado. Dentro do objetivo específico, está como compreender os obstáculos enfrentados pelos terreiros de religiões afro-brasileiras no exercício pleno da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, considerando os aspectos jurídicos, sociais, culturais que dificultam essa efetivação, essa aplicação. Dentre os objetivos específicos está averiguar os fundamentos jurídicos da imunidade tributária, compreender os entraves sociais, culturais e administrativos, investigar o papel do racismo religioso e do eurocentrismo jurídico e propor soluções práticas para o reconhecimento e garantia do direito. Dentro deste objetivo específico de propor soluções, aí vai estar o nosso PPT. Porque uma das soluções vai ser a criação de uma cartilha educativa, né, para orientar os terreiros sobre quais são os caminhos possíveis para a regularização jurídica e o acesso à imunidade tributária. Nossa justificativa é pela necessidade e relevância, né, de identificar as causas e consequências da ausência de políticas públicas voltadas para religiões afro-brasileiras no município de Camaçari, no âmbito da imunidade de tributos. E também serve como oportunidade de contribuir para o aprimoramento e garantia da igualdade perante a lei, bem como fortalecer os princípios da liberdade religiosa. Além de ser um tema também de grande relevância, né, social e acadêmica. Nosso referencial teórico ele foi feito a partir de 9 eixos. Quando a gente fala de... Perdão, alguém vai falar? Não, você. Dentro da imunidade tributária e o Estado laico, a gente vê, né, como a Constituição proíbe a cobrança desse imposto sobre templos de qualquer culto, conforme já mencionado no artigo 150 da Constituição Federal. Tá? No segundo eixo, a gente fala sobre o eurocentrismo e o colonialismo, que a gente aborda como esses dois, eles moldaram juridicamente toda a estrutura, né, as estruturas legais, a base jurídica brasileira. No terceiro eixo, a gente vê os entraves práticos e normativos para a efetivação da imunidade. No quarto eixo, a gente vê a liberdade religiosa como um direito fundamental, e essa liberdade não é só o direito de crer, mas também de expressar a sua fé. No eixo, a gente analisa a ausência de políticas públicas, né, específicas, né, e fala muito também sobre a discriminação institucional, enquanto outros grupos religiosos, eles gozam, né, eles têm acesso facilitado a vários benefícios. No sexto eixo, a gente conecta o racismo estrutural que atravessa o sistema tributário e impacta diretamente nos templos de religiões de matriz africana. Então, o racismo aqui, ele não é só simbólico, ele opera através de práticas fiscais também. No sétimo eixo, a gente trata de territorialidade sagrada dos terreiros, porque é para além da imunidade, né? Esses espaços, eles são espaços de cultura, são espaços espirituais, são espaços ancestrais que carregam muita história. No oitavo eixo, a gente fala sobre a liberdade de crença e dignidade da pessoa humana, enquanto esses grupos de religiões de matriz afro, eles são excluídos, né? O que está em jogo não é só o direito institucional, mas também o reconhecimento da humanidade, da cidadania desta comunidade.
No 9º eixo, reconhecimento jurídico entre terreiros e igrejas cristãs, a gente faz uma comparação, né? Enquanto uns gozam de pleno acesso, né, à imunidade, os terreiros eles seguem enfrentando barreiras e diversas outras dificuldades e seletividade racial, cultural na aplicação desse direito. Procedimento metodológico. A nossa abordagem é qualitativa, exploratória, tendo como método análise documental e revisão da literatura. Fontes de evidência tem a Constituição, legislações, jurisprudências, portais institucionais e várias cartilhas que a gente pegou de outros estados e outros municípios para ter também como base, já que é a nossa proposta, né, de PPT. Procedimento para análise e interpretação dos dados, a análise de conteúdo, a categorização temática e o agrupamento de conteúdos com base em similaridades e significados, e a nossa triangulação, que vai ser a legislação, dados públicos e o referencial teórico. Os resultados esperados têm como diagnóstico da inefetividade do direito à imunidade tributária nos terreiros, a evidência da seletividade estatal na aplicação do direito, a proposição de diretrizes normativas e administrativas para gestores públicos. Então, a gente não pretende, né, esgotar o debate sobre a imunidade tributária nos templos, tampouco generalizar as conclusões para todo o território nacional. A proposta, então, é contribuir para uma análise aprofundada da seletividade no reconhecimento desse direito às religiões de matriz africana, à luz da teoria jurídicas e sociológicas. Então, a gente, esse autor, o IN, ele delimita claramente o escopo da pesquisa e que é essencial para garantir a coerência analítica e o rigor na interpretação dos dados. Aqui segue com o nosso cronograma. Entre junho e julho, a gente vai fazer análise documental e a sistematização. Também faremos a tabulação e a categorização dos dados. Em julho vai ser a redação final, né, e análise final, para então, em agosto, ocorrer a defesa da dissertação. Aqui segue algumas referências utilizadas no nosso trabalho, no nosso projeto, tá? E muito obrigada a todos, eu espero agora ouvi-los, né, ouvir a contribuição, não só da minha orientadora, mas também da banca. Obrigada. Você foi bem sucinta. Você veio inesperadamente bem sucinta. Bom, veja só. Vou passar, então, para as contribuições do professor convidado, que é o professor João Pena. Depois, a gente passa para as considerações do professor Bruno, que é do próprio IAP. Esclareço que, na realidade, eu só vou falar como justificativa, tá certo? Das abordagens que vocês fizeram, porque, na realidade, a orientação, Steline, não deveria, teoricamente, né, não deveria se posicionar na qualificação, a não ser para justificar, né, as escolhas, né, as opções que fizemos, eu e você, ao longo do trabalho. Por gentileza, professor, fique à vontade. Nós ganhamos aí os 10 minutinhos, porque ela foi tão breve que a gente ganhou uns 10 minutinhos. É que a gente já estava tão atrasada que pisei no acelerador. Beleza. Mais uma vez, boa tarde. Eu também costumo ser bem sucinto e direto, então acho que a gente está em sintonia com relação a isso. Eu quero agradecer pelo convite, a Steline e a professora Jussara, para dialogar sobre esse trabalho de mestrado que está sendo desenvolvido por Steline. Acho que é um tema muito importante para a gente conseguir avançar em alguns enfrentamentos urgentes e incontornáveis que a gente tem no nosso país, e aí, falando especificamente da garantia de direitos que, em tese, estão assegurados a um grupo da população que, de fato, tem dificuldade de esses direitos, de exercer esses direitos, né? É um tema muito importante, muito atual. Bom, é um tema que
é um problema que vem perdurando já há bastante tempo, mas que é bem atual. Se a gente, por exemplo, considerar alguns marcos recentes, como é, por exemplo, a Lei de Regularização Fundiária, que é de 2017. Então, no conjunto de normativos legais que a gente tem, essa é uma lei recente. Pelo menos na área de urbanismo, essa é uma lei recente. E eu quero destacar sobre o texto especificamente o fato de Stalin escrever muito bem. Então, é uma leitura que eu consegui entender o que ela estava dizendo rapidamente, uma leitura direta e bem clara, embora há algumas repetições ao longo do texto. Então, acho que numa revisão isso precisa ser considerado, porque tem várias coisas que você fala uma vez e quase repete integralmente o mesmo conteúdo várias vezes ao longo do texto. Isso faz o texto ficar um pouco cansativo, porque a gente já leu aquilo e retoma, não para acrescentar algo novo, mas é a repetição da mesma informação. E aí, eu acho que vou começar do final. Eu tinha feito aqui um roteiro, eu vou começar pelo que mais me preocupou, que é o seu cronograma. Eu vi aí, era uma dúvida que eu tinha, e aí a Jussara falou, você também falou, que a defesa está prevista para agosto deste ano, que está bem ali na frente. E é nesse sentido que eu trabalho, por quê? O problema está bem delimitado, você propõe discutir a isenção de tributação e tal, né, para os terreiros, isso está bem delimitado. Mas, em um momento você fala que, acho que é por isso, acho que se mutar melhor. Em algum momento você fala que vai ter camaçaria como estudo de caso. Só que isso não aparece nos objetivos do seu trabalho. Não aparece. Então, isso desaparece nesse momento, quando você fala o que você vai fazer de fato. Se é um caso, você precisaria trazer isso para o objetivo geral do trabalho e também para os objetivos específicos. Porque você precisaria ter alguns levantamentos que um levantamento geralzão não daria conta. Então, se você está procurando jurisprudência nacional, talvez você, ao analisar camaçaria, precise de questões locais, né, do contexto do próprio município, para entender como isso se dá ali. E aí não só com relação ao STJ, ao STF, coisas desse tipo, mas pensando na prefeitura. Como que a prefeitura tem lidado com a REURB, com a regularização fundiária? A gente chama isso de REURB, né? É um termo que a gente usa. Então, como que a prefeitura está lidando com a REURB no município? Tem um programa chamado Papel Passado, de 2019. Então, esse programa, ele foi executado, foi implementado, foi finalizado já, ainda está em andamento. Seria possível, já que você fala de propor soluções, caminhos para resolver esse problema, seria possível incluir uma atenção especial para os terreiros na REURB, considerando tudo que você já falou no seu texto, né? A dificuldade que esses terreiros têm de acessar esse direito que lhe é assegurado como um templo religioso, considerando o passivo histórico que a gente tem, considerando a maneira como eles ocupam o território, que tem relação direta com a forma como a população negra passou a ocupar as cidades ou a terra depois da abolição. Considerando esses problemas que você aponta no seu texto, seria possível, seria viável, nesse projeto, se ainda estiver em andamento, incluir algo, ou, a partir dele, fazer um desdobramento de um programa especial para a regularização de terreiros? Eu pergunto isso porque eu sei que esse programa foi proposto, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, mas eu não sei de fato se ele foi executado, ou se sim, se for finalizado, se está em andamento. E aí, se está em andamento, já foi feito, talvez eles tenham previsto alguma coisa nesse programa para os terreiros, ou não. Enfim, só pensar assim do que você fala de propor soluções, né? E aí, se você está pensando, se for um trabalho sobre Camaçari, quais são os dados de fato sobre Camaçari que você vai abordar? Você fala que não existe um número exato, preciso de terreiros em Camaçari. Você traz o número de terreiros na Bahia, mas em Camaçari não tem. Você faria um mapeamento, e eu pergunto isso porque acho que até agosto essa é uma coisa bem delicada. Faria um mapeamento dos terreiros que existem em Camaçari, isso seria um trabalho de campo, né? Ou verificar se no próprio município tem algum órgão do município que tenha feito esse mapeamento.
eventualmente uma secretaria que tenha alguma atribuição próxima a isso. Tem um levantamento municipal, quantos terreiros de fato tem lá, esses terreiros estão em área de ocupação informal, porque isso aí é o que fragiliza e reforça a necessidade de ter um programa de reúrbio focado ou que dê uma atenção para isso. Dos terreiros que existem, quantos estão regularizados, quantos não estão regularizados? Em Camaçari, especificamente, a regularização é um ponto, um aspecto tão relevante ou problemático como é o nacional? Você fala do método indutivo, né? Então, do geral para o particular. Mas pode ser que o particular tenha resolvido já esse caso. Então, o geral não vai explicar o particular necessariamente. Então, quando você vai no caso, no específico, tem alguns documentos que você precisaria acessar, ou algumas informações que precisaria coletar, para você ter com que trabalhar. Panorâmica dessa situação no Brasil, você poderia trabalhar com jurisprudências ou legislações no âmbito mais federal ou até estadual. Mas pensando que você se propõe a fazer sobre Camaçari, a cartilha me parece que é para isso, para você propor caminhos para Camaçari, eu acho que é preciso trazer dados sobre Camaçari. E não só dados genéricos sobre do censo, população, cor e raça, o perfil sociodemográfico, socioeconômico, etc. Seria preciso trazer dados de fato sobre esse problema em Camaçari. E aí, acho que você fala de regularização fundiária várias vezes no seu trabalho, mas acho que é importante você citar, por exemplo, a Lei de Regularização Fundiária Nacional, que é a Lei 13.465 de 2017, que fala sobre regularização de área informal. E eu falo isso porque eu acho que seria importante você fazer uma discussão, ampliar um pouquinho, 10 centavos na sua discussão, para falar sobre a Constituição do Território Brasileiro, especificamente da área urbana, né? E isso vem lá de trás da Lei de Terras, de 1850, que definiu como única forma de aquisição de terra a compra. E isso colocou à margem desse processo os negros que naquela época ainda estavam escravizados e mais adiante, ou que naquela época estavam libertos, ou mais adiante, pós-abolição, a dificuldade de acesso à aquisição de terra, porque não tinha bens materiais para fazer isso, né? Então, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então, antes, as pessoas se apossavam de uma terra e essa terra virava dessa pessoa, com essa lei, a única maneira era comprar, e se comprava com dinheiro. Então, isso colocou à margem uma boa parte das pessoas, né, principalmente pessoas negras que foram excluídas desse processo, já nessa esteira de abolição, na verdade, né? Porque nesse período já foi aprovada a lei que proibiu o tráfico negreiro, aí décadas depois, a abolição, então era uma lei que já estava pavimentando o caminho para a exclusão e desigualdade desses libertos pós-88. Então, pensar nessa maneira como o território brasileiro foi constituído, pós-abolição principalmente, pela inacessibilidade à terra por parte das pessoas negras, então, livres. E aí isso ocasiona informalidade, ocupação de áreas públicas e privadas de maneira precária, áreas com vulnerabilidade ambiental, sem segurança jurídica, né? Sem o título de propriedade, que dá segurança jurídica, segurança de posse a quem está ocupando. E aí, acho que seria interessante, importante fazer essa contextualização para você dizer, porque você fala que os terreiros não conseguem ter acesso aos direitos, assim como as igrejas cristãs, por exemplo, sejam elas evangélicas ou católicas, porque elas têm um aparato administrativo, burocrático e jurídico que dá suporte para resolver isso. E os terreiros, as religiões de matriz africana não têm. E acho que esse contexto é importante para explicar isso que você fala. Porque a gente pode ficar, mas por que não tem acesso? Se a gente não explica que isso que a gente vive hoje tem um passado que traz até a conjuntura atual, fica meio uma afirmação sem o lastro que faz com que o leitor entenda o porquê você faz essa afirmação. E aí, acho que sobre isso, né, sobre o contexto dos terreiros hoje em dia, né, contextuar um pouco dos terreiros e tal, talvez você possa ler eu estou falando tudo isso, mas muito preocupado com o tempo que você tem.
Então, vocês vão, obviamente, selecionar do que eu vou falar, o que é possível. Mas ler Fábio Macedo Bellamy, que é um professor da FAUFBA, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que tem trabalhado há muito tempo sobre terreiros de candomblé, aqui na Bahia, inclusive nessa perspectiva da patrimonialização, da regularização, do mapeamento desses terreiros e também da arquitetura. Ele sempre fala aqui, e está no seu trabalho, né, que até quando ele começou a discutir isso, os terreiros sequer eram considerados enquanto arquitetura. Era como se a arquitetura fosse só aquela assinada por um arquiteto. Então, o terreiro não seria arquitetura, é qualquer coisa. Ele faz uma defesa de que sim, isso é arquitetura. Então, acho que seria interessante ler isso para você também contextualizar do que você está falando. Você fala do ponto de vista jurídico, da imunidade, tributária e tal, mas assim, os terreiros. O que tem sobre os terreiros hoje em dia, né? No seu levantamento lá daquele estudo que você faz um quadro com levantamento de estudos, onde os terreiros aparecem ali, né? Bom, então eu vim do final para o começo, perguntando se vai ser um estudo de caso mesmo, pelo tempo que você tem, ou se vai ser uma avaliação, uma análise mais panorâmica, pensando... E aí, uma análise mais panorâmica, obviamente, na cartilha, você traria caminhos também gerais, mais genéricos, que poderiam ser usados por qualquer município, adaptando a sua conjuntura, às suas peculiaridades, né? E aí, vou voltar para o começo, então. Acho que o seu referencial teórico já está bastante consistente, como a professora Jussara falou, está para além de um projeto. Então, mas eu faço algumas sugestões aqui de coisas que você trouxe no seu texto e ficaram ainda sem um trabalho mais consistente. Por exemplo, acho que você poderia ampliar um pouco a discussão sobre racismo para abordar as seguintes questões. A criminalização das religiões de matriz africana no pós-abolição, você toca nisso, mas não explora muito, e isso explica o porquê hoje elas sofrem discriminação indireta, que é uma outra coisa que eu acho que você poderia definir a partir de Adilson Moreira, que tem um livro chamado Tratado de Direito Antidiscriminatório. É um catatal, assim, mas tem uma parte especificamente que ele define discriminação direta e indireta. E aí você fala, porque os terreiros não conseguem acessar esses direitos porque tem uma série de burocracias e tal. Essas burocracias, essa definição de como acessar foi feita de forma aleatória? A gente você fala da exclusão dessa galera, dessas pessoas, desse conjunto normativo, desse conjunto de direitos. A gente sabe de como o território brasileiro foi ocupado pelos negros no pós-abolição. A gente sabe da criminalização das religiões de matriz africana. Não deve ser por acaso que a burocracia impede que esses terreiros tenham acesso a esses direitos, consigam exercer esses direitos. Então, acho que definir discriminação direta e indireta, você consegue dizer, existe aqui um conjunto de normativas que afeta especificamente esse grupo. Então, isso aqui seria uma discriminação indireta. Embora não vise, de fato, afetá-lo, isso acontece. Então, não tem um alvo, mas esse conjunto de normativas que existem, de burocracias que existem para ser atendidas, acaba não sendo possíveis para essas religiões que são orais, que estão em áreas informais, enfim, tem essa configuração que você já falou no seu texto. Então, acho que você poderia fazer isso, porque isso reforça o que você está dizendo. Há burocracias que promovem discriminação indireta. Já falei da Lei de Terras, que é essa parte da urbanização brasileira. Eu acho que você também pode trazer racismo religioso com mais força, e aí dialogando com discriminação direta. Então, tem Sidney Nogueira, que escreveu um livro sobre isso para a coleção Feminismos Plurais, que tem PDF, eu posso te passar, mas tem na internet PDF também, e tem um livro que você pode sempre comprar. E aí, você fala de racismo e epistemicídio, né? De como essas pessoas, como as pessoas negras tiveram seu conhecimento, das culturas, nosso conhecimento, nossos saberes apagados, silenciados. Isso é epistemicídio. Então, acho que é importante, às vezes, dar o nome às coisas, porque isso reforça e você aponta, de fato, onde é o problema. E aí, para isso, eu acho que tem Sueli Carneiro, que fez sua tese sobre o dispositivo da racialidade em 2005, se não me engano, mas saiu um livro recentemente, e ela fala sobre epistemicídio. Então, é um capítulo do texto dela que ela fala sobre epistemicídio, que eu acho importante de você tratar.
E aí, uma outra sugestão para você complexificar um pouco mais a sua discussão sobre a questão racial, e aí pensando no sistema de justiça, você fala de eurocentrismo e como isso molda, né, o judiciário que a gente tem. Eu acho que você pode ler algumas coisas de Lívia Vaz, que é uma promotora de justiça aqui de Salvador, Lívia Santana Vaz. Ela escreveu um livro chamado... Ela escreveu junto com Kiara Ramos, de Pernambuco, um livro chamado A Justiça é uma Mulher Negra, e também escreveu Cotas Raciais para a coleção Feminismos Plurais, mas até outros artigos e capítulos de livro que discutem, inclusive, intolerância religiosa, racismo religioso. E aí, nesse livro, a Justiça é uma Mulher Negra, ela fala não só do como a justiça ela parte de uma visão patriarcal, mas também de uma visão eurocêntrica. E qual é a saída para a gente romper, e você fala de descolonização do direito, né? Qual seria a saída para a gente romper essa perspectiva eurocêntrica e branca, né, no direito? Então, acho que talvez ler um pouco do trabalho que ela tem desenvolvido, questionando o sistema de justiça, né, discutindo isso, pode te ajudar a complexificar e enriquecer o seu debate. E, às vezes, você faz algumas afirmações que eu acho que merecem você exemplificar. Por exemplo, na página... Eu vou aqui para a página 18, que você faz uma afirmação que é a seguinte. Você fala assim, há uma tendência de interpretação restritiva por parte de servidores que frequentemente negam o direito aos terreiros com base em formalismos que não são exigidos de outras denominações religiosas. Que tipo de formalismo? Que tipo de questões, de documentos, ou o que é solicitado para os terreiros que não é solicitado para uma igreja evangélica ou católica, ou para um centro budista, ou para qualquer outro templo religioso? De fato, o que é pedido demais? E aí você fala de uma suspeita, de uma desconfiança que o Estado tem para com os terreiros de matriz africana. Isso é uma denúncia muito importante, assim, é uma informação muito importante. E você levanta isso, mas essa denúncia se evidencia a partir de quê? Quais são os dados que você tem para dizer que há se os autores trazem, talvez você precise trazer também. Tipo assim, ó, os autores já levantaram isso. E aí o Estado desconfia, e por isso, e pede isso. E isso aqui não é pedido quando é uma igreja evangélica, uma nova igreja evangélica que vai solicitar imunidade, que quer ter isenção. Mas para o terreiro, isso aqui é pedido. Isso aqui é pedido aqui, não é pedido acolá. Enfim, trazer dados que sustentem suas afirmações. Porque, às vezes, você traz algumas afirmações importantes, fundamentais, mas que fica nela mesma. E ela não se explica por si só. Você precisa trazer esses dados, esses exemplos que possam sustentar o que você está falando. E aí, acho que tem uma outra questão que é importante ser ressaltada. Você fala de em algum momento você fala de patrimonialização, né? Tem um levantamento de Andréa Moassade, que é uma professora da Unila, em Foz do Iguaçu, que ela mostra que apenas 1% dos bens arquitetônicos tombados no Brasil, só 1%, ou seja, do patrimônio material, em termos de arquitetura, é de memória afrodescendente. Dos 100%, apenas 1% é de memória afrodescendente. E isso também seria importante para você reforçar o seu argumento de que os terreiros são excluídos. E aí você fala do Casa Branca, que foi tombado no século passado, no final do século passado. Mas, assim, ok, ele foi tombado. E depois disso, como anda a situação? 1%. Então, esses são dados que você pode usar para reforçar o seu argumento de que existe um tratamento do Estado que é diferente com os terreiros, com essa parte da população, ou se a gente for especificar, dos templos religiosos. Esses templos têm um tratamento distinto. Eles não são patrimonializados, não eram arquitetura sequer, não são patrimonializados, não conseguem ter acesso à imunidade tributária, não conseguem ter acesso à REURB, enfim. Então, você mostra como o Estado brasileiro age de uma forma distinta com esses templos. E isso você denuncia um racismo institucional.
E, para isso, é preciso construir caminhos de superação, que é onde vem na sua cartilha o que você pretende propor como soluções. Então, acho que as questões que eu tinha para observar são essas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem. Você fala dos terreiros e tal, e acho que é importante também falar que esses terreiros, por estarem em áreas informais e não terem não terem segurança de posse, não terem uma área delimitada, eles também sofrem supressão. Eles também estão ameaçados por uma obra pública, pela expansão urbana, de fato. Então, tem muitos terreiros que não conseguem ter no seu próprio terreno áreas para seus rituais. Eles precisam fazer isso em outro lugar. Então, esses terreiros, antes, eles conseguiam ter no próprio terreno as árvores, a natureza, de fato, para fazer os rituais. E hoje em dia tem terreiros que não conseguem ter isso. Então, acho que isso também é importante, né? Para você contextualizar, hoje em dia, a dificuldade que os terreiros enfrentam nas nossas cidades, que é onde a maior parte dele provavelmente estão, embora você não tenha os dados exatos sobre Camaçari. E aí, mas é isso. Eu acho que o mais importante do que eu falei aqui é pensar até agosto o que é possível. O que é possível fazer até agosto? Acho que você tem uma discussão já interessante e tal, mas e a cartilha? Já tem algo feito da cartilha? Já tem algo desenhado, estruturado, pensado? Porque para além de você pensar as soluções, o que, né, vai lhe requerer algum esforço para pensar as saídas jurídicas, administrativas, para esse problema, para fazer uma cartilha, você precisa pensar uma linguagem que vai ser usada. Não é a linguagem que você escreveu esse texto que você apresentou para a gente. Essa linguagem não é uma linguagem acessível, né? É bastante codificada. Então, a linguagem que você vai usar, as ilustrações que você vai ter nessa cartilha, a diagramação da própria cartilha. Então, tem um outro trabalho de design, por exemplo, para essa cartilha ficar pronta. Além do conteúdo. Então, tem um conteúdo. Você pode terceirizar a diagramação. Acho que isso é possível ser feito, mas assim, o conteúdo da cartilha, já existe alguma coisa avançada? Porque você não trouxe dados dados coletados ainda. Você fala que vai coletar dados de X, Y, Z, mas não tem dados ainda. E esses dados seriam importantíssimos para você pensar já as saídas, né? E aí, se você não tem ainda saídas, as soluções, a cartilha já está como? Assim, qual é o estágio atual da cartilha para que em agosto ela esteja pronta? Não só o seu texto explicativo ou dissertativo, mas assim, a cartilha, de fato, esteja pronta. Então, isso é o que mais me preocupa do tempo que você tem. E aí, a outra pergunta é se não havia uma possibilidade de adiamento desse prazo, porque aí você teria mais tempo, e aí é uma questão com o seu programa, né? Você teria mais tempo para fazer isso com mais calma e com mais dedicação para a importância que isso tem para o que você escolheu discutir. É isso, muito obrigado. Respondendo a questão... Posso? Respondendo a questão do mapeamento... Estaline, peraí, 2 minutos. Primeiro, obrigada, professor. Eu creio que eu estou em consonância com a sua avaliação em pelo menos 80%, entendeu? Do que você falou aí. Eu, pessoalmente, não vejo o trabalho de Estaline como um estudo de caso. Eu creio que um estudo de caso teria que ter. Eu já falei isso para ela. Eu não entendi muito, mas é porque no Profiap há logo no início tem aula de metodologia em que eles fazem um trabalho de enquadramento, certo? Qual a metodologia que você vai utilizar para essa situação? E eu, pessoalmente, não teria feito essa escolha por um estudo de caso, porque eu entendo que o estudo de caso ele requereria uma abordagem muito mais profunda, entendeu? E muito mais baseada em dados mesmo, em evidências, do que propriamente uma leitura qualitativa da literatura disponível e uma leitura igualmente qualitativa dos documentos que ela dispõe. Certo? Então, mas foi feito esse enquadramento e acabou, entendeu? Permanecendo ele. E tem esse aspecto. Um outro aspecto também que
a gente está muito sensível, que é exatamente essa questão do levantamento de dados acerca de Camaçari, né? Acerca de Camaçari, porque não é da nossa cultura, isso no Brasil todo, do registro, né? De você registrar as situações. Então, muito provavelmente também os registros em Camaçari, as evidências mesmo, estou falando de registros que você possa confiar, também são muito duvidosos, né? Também são muito duvidosos. Isso gera conclusões intuitivas, mais intuitivas do que propriamente evidenciadas, entendeu? Por um levantamento mais rigoroso. A gente está atento a isso e a gente vai ver como é que a gente coloca no texto de maneira que a gente tenha uma percepção do problema, certo? Mas numa linha mais da indicação e da sugestão. Esses dados sugerem isso do que propriamente uma relação de causa e efeito. Em muitas ocasiões, aí, quando eu li o texto de Esteline, eu chamei atenção para isso. Há muita afirmação peremptória, certo? Sem estar baseado em evidências, e eu entendo, né, a paixão pela coisa, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado com essas afirmações, porque elas podem sugerir, né, uma veracidade, entendeu? Que, na realidade, uma relação de causa e efeito, entendeu? Que muitas vezes não pode ser comprovadas. Obrigada pelas suas sugestões, vamos considerar. Esteline, você prefere? Vamos fazer assim, professores. Professor Bruno fala agora e depois você endereça aos dois, certo? As respostas aos dois. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Esteline, professora Jussara, professor João, Lucas, Alisson, os presentes. Obrigado, Esteline e professora Jussara, pelo convite, tá? O qual eu aceitei com muita honra. Eu estou longe de ser um especialista no tema, como o professor João tá? Então, eu vou focar naquilo que eu tenho mais a proximidade de pesquisa e de estudo, que é a questão fiscal, tá joia? Então, eu vou ser bem pontual na minha fala aqui, tentando falar sobre a questão fiscal e a questão metodológica do seu trabalho, que muitas coisas que já foram abordadas, tá? Então, veja bem, outra coisa, foi ótimo o professor João ter iniciado a fala, porque eu estava cheio de dedos para não incorrer em nenhum desrespeito à questão do sagrado, com a questão de utilizar alguns termos. Templo ou terreiro? Eu ouvi o professor João falar assim, terreiro, terreiro, terreiro. Então, me deixou mais confortável, tá? Mas, pelo amor de Deus, incorria com desrespeito, você pode me interromper automaticamente e me corrigir, tá? Longe de mim querer ser desrespeitoso com o sagrado. Pois bem, dito isto, Esteline, veja bem, o título do seu trabalho é Desigualdade Tributária e Racismo Religioso. Pá. No entanto, a carga do seu trabalho, ela está muito forte, quase 90% da carga do seu trabalho em relação à questão religiosa, a questão do racismo religioso, aquela coisa toda. E a questão tributária meio que ficou marginal, né? Mas eu entendo que a questão tributária é tão importante quanto, porque ela está no título do seu trabalho, e ela inicia o título do trabalho, tá? Então, nesse sentido, é que eu vou fazer a minha fala aqui, tá joia? Então, eu vou fazendo aqui de forma gradativa até chegar lá. Um primeiro ponto que eu ia falar, e você já respondeu na sua fala, mas eu vou reforçar, é com questão ao seu quarto objetivo específico, que eu perguntei, isso seria o PTT? Você já disse que é, tá? E aí eu corroboro e reforço a fala do professor João. É preciso que isso esteja mais explícito aqui no projeto. Qual é o formato que você vai dar? Aí você falou, é uma cartilha. É uma cartilha? De que forma? Tá? Então, se você, é claro, a gente não quer que você apresente aqui a cartilha já pronta, mas que você aponte, dê indícios, dê caminhos de como é que isso vai ser construído.
porque é um pré-requisito importante no Profiap, é o PTT, né? Isso está casado lá com a sua dissertação. Então, deu para entender que o objetivo específico 4 é o PTT, mas deixa isso claro, né? Deixa isso mais evidente lá no texto. Na sua fala ficou claríssimo, né? Mas deixa no texto escrito lá também. É uma sugestão. Tá? Eu quero dizer também, Estelina, que o que eu vou falar aqui é muito mais perfumaria, no sentido de tentar colaborar com o aperfeiçoamento, a robustez do trabalho, que, ao meu ver, está muito bom, tá? Muito bom. Então, eu vou tentar aqui preencher algumas pequenas lacunas que eu identifiquei, tá? Não necessariamente que o trabalho esteja deixando a desejar, mas naquilo que eu tenho competência, eu vou tentar dar meu pitaco, tá joia? Então, seguindo. Tá, já falei do específico, repara. Na sua justificativa, você traz uns dados que, para mim, que sou economista, você bate o olho em número, você consegue, né, brilha logo, e você começa a identificar algumas coisas. Então, por exemplo, na sua justificativa, você fala que, em Camaçari, apenas 0,3% das pessoas declaram professar a fé religiosa de matriz africana. Certo? 0,3% do total da população que você levantou aí, segundo o IBGE, dá no máximo 900 pessoas. Será que essa amostra é significativa para você escolher Camaçari como foco de estudo? Percebe? Aí você fala, não sabemos o número de templos ou de terreiros de Camaçari, mas na Bahia tem um estudo que diz que é aproximadamente 4.000. Eu já achei estranho, porque eu achei pouco. A Bahia é gigantesca, 4.000 só na Bahia, mas ok. Então vamos fazer aqui um exercício de estimativa. Vamos supor que Camaçari represente também 0,3% do número de templos da Bahia. Daria 14 templos. Percebe? Então, eu acho o seguinte, era importante você perceber esse tipo de coisa para que no seu discurso, que eu vou sugerir que você inclua no trabalho, que é a questão fiscal, que você possa ter argumento para reforçar a sua defesa. A defesa que, isso não é uma renúncia fiscal. Isso é uma garantia de direito que tem que ser respeitada. Porque se são poucos assim, você vai dizer, não são 14 templos, 14 terreiros que vai fazer com que a prefeitura de Camaçari esteja abrindo mão de receita e implicando em um possível prejuízo na oferta de bens e serviços públicos, uma vez que IPTU é receita própria, é receita tributária. Tá? Então, eu acho que se você observa isso, é uma forma também de você reforçar o seu argumento, a sua defesa, tá? Em relação à isenção fiscal, em relação a essa, não sei se é benesse ou não, mas essa garantia que a legislação, que a Constituição garante lá aos templos religiosos. E aí também você poderia fazer o comparativo, no Camaçari tem tantas igrejas católicas, tantas igrejas evangélicas, e fazer essa comparação, tá? E tentar fazer essa comparação. E aí você reforça a sua justificativa, tá? Bem, esse é um ponto. Agora vem o ponto que eu vou me ater um pouco mais. No seu referencial, antes disso, aquilo que o professor João falou, eu também tive a mesma percepção de que muitas coisas são repetidas e retomadas. Como, por exemplo, eu tive a impressão que muitas vezes vem aquele trecho que você cita o artigo 15 da Constituição, a questão da isenção, e desde a introdução você fala isso, no resumo você fala isso, enfim. Não sei se é impressão minha, de quem não conhece muito da literatura, mas eu achei repetitivo. E o professor João também percebeu, e ele está mais afinado com a literatura, então eu acho que tem pertinência. Então, eu acho que dá uma enxugada nessas repetições, tá? Também seria interessante, porque a sua leitura é boa, você escreve muito bem, então a sua leitura é fácil. Então,
né? Não vamos prejudicar o seu texto com essas bobagens de estar repetindo coisas desnecessárias. Esse é um ponto. Aí, na questão do sensor teórico, o único ponto que eu me sinto autorizado em contribuir é no 2.1, tá? Quando você fala da questão da imunidade tributária. O restante, eu aprendi com vocês, Thalina, vou ser sincero. Adorei a leitura, achei extremamente rica, robusta, né? Claro, o professor João, que é especialista, apontou aqui algumas lacunas que eu acho que você deve, de fato, observar. Eu não tenho essa competência, eu vou no 2.1, que eu acho que ali eu não posso contribuir. Então, veja bem, quando você vai tratar da questão da imunidade tributária, existe uma questão que eu acho que poderia ser mais explorada. A primeira delas é a seguinte: você deixa claro que a questão da imunidade é referente a um tributo específico, que é o IPTU, né? E que taxas, por exemplo, taxas e contribuições, isso não entra, né, na imunidade, né? O templo, o terreiro, se tiver que pagar a taxa de esgoto, de energia, vai ter que pagar. Então, eu acho que você poderia explorar mais isso, deixar isso claro. Quais são os tipos, né, de tributos, o que é que incide nessa imunidade, qual é a característica do IPTU, uma vez que o município abre mão disso, uma vez que o município é o objeto de estudo, se o município abre mão disso, o que é que implica do outro lado da ponta, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe almoço de graça, tá? Então, se os templos religiosos estão isentos disso aí, alguém paga essa conta. Quem é que paga essa conta? O resto da sociedade, tá? Então, fazer essa discussão. Com isso, eu não estou querendo dizer a você que você não deva defender o seu ponto de vista da sua pesquisa, não é isso. Mas com uma pesquisa científica, você tem que ter o embate, você tem que ter a discussão entre os diferentes, tá? Então, eu acho que trazer essa perspectiva, tá, econômica também seria enriquecedor para o seu trabalho, por mais que esse não seja o foco central, tá? Mas a crítica sobre o impacto na arrecadação e na equidade tributária, que a literatura econômica traz, que eu acho que seria interessante você abordar. Não de forma aprofundada, mas que pelo menos passe por ela, tá? Então, um dos principais argumentos contrários é que a imunidade tributária pode gerar distorções no sistema fiscal, tá? Ora, se eu estou em um país extremamente assimétrico, em várias áreas, inclusive nessa que você está abordando, eu vou gerar mais uma assimetria, percebe? Então, se eu favoreço entidades religiosas em determinação de outras organizações que prestam serviços sociais semelhantes, mas que não possuem a mesma isenção, como é que isso deve ser encarado? Como é que a literatura encara isso? Tá joia? Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva assumir um lado na discussão. Você assume, é legítimo, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. O que eu estou mostrando é o seguinte, é que o estado da arte vai para além dessa discussão que você está apresentando. Então, existe uma outra discussão que também pode ser confrontada. E aí, eu acho que a literatura serve para isso, para você mostrar que vai ter dentro do estado da arte um outro ponto de vista. E aí você traz para o debate também, tá? Sem abrir mão da sua defesa, tá? Da argumentação, da teoria que você está trazendo. Então, seguindo. Então, além disso, a literatura econômica traz uma preocupação sobre o uso dessa imunidade para fins que extrapolam a prática religiosa, como, por exemplo, atividades comerciais vinculadas às instituições, percebe? E aí você acaba beneficiando tributariamente uma turma que está usando como fachada o templo religioso, mas está exercendo uma atividade comercial paralela. Tá? Não quero que você vá investigar isso, que você vai levantar isso. Eu quero que você suscite que essa discussão existe. Tá? Então, eu acho que esse contraditório, botar essa turma para dialogar, eu acho que é válido no trabalho acadêmico. Tá joia? Outro ponto relevante nessa crítica, né, é a perda de arrecadação para o Estado, né? O Estado que eu falo, no sentido mais amplo. Então, nós estamos num cenário de déficit fiscal, né? Sempre em busca desse tal desse déficit zero, tal. Então, como é que isso é recebido na literatura, né?
Porque, veja bem, o pessoal, para mim, travou aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá, porque a imagem travou, então eu vou continuar falando. Então, veja bem, quando o Estado abre mão, entre aspas, tá? Porque você deixa claro que a imunidade tributária não é uma renúncia fiscal, e fica muito claro isso quando você discute. Mas, é aquilo que eu falei, não existe almoço de graça. Quando o Estado, no caso aqui do município, abre mão, mais uma vez, entre aspas, desse tributo, é menos recurso para outras atividades, né, outras prestações de serviço à comunidade, à produtividade. Isso impacta, de fato. É por isso que eu lhe falei, se você pega lá Camaçari como exemplo, e que vai ter no máximo 14, 10 terreiros, que eu acho que nem tem isso, tá? Está extrapolando aqui, então você pode entrar com outro argumento, ó, são tão poucos lá, que não é esses templos que, ao deixar de pagar o IPTU, vai interferir na qualidade da prestação de serviço da saúde, da educação, coisa parecida. Percebe? Uma vez que os outros templos já têm essa isenção e exercem isso com mais frequência do que os templos de matriz religiosa africana. Tá? Então, é uma tentativa de você deixar mais robusta essa justificativa, essa defesa que você faz do seu trabalho. Bem, eu não sei se eu fui claro, não sei se eu fui muito prolixo, mas aí, quando você for falar, você pode debater isso comigo. Tá? Outra coisa importante, ainda nessa perspectiva da crítica, né, de argumentos mais críticos em relação à questão fiscal, tem um trabalho, por exemplo, da Freitas, da Bianca Freitas, que trata de imunidade tributária em termos religiosos, que foi publicado, eu acho que em 2022, tá? Eu acho que também você poderia trazer esse texto, porque ela faz justamente esse contraponto, tá? Dizendo, ok, isso está previsto, tem que ser contemplado, mas, existe também um possível impacto na outra ponta, tá? Então, tentar trazer isso de forma sutil, de forma, né, não muito agressiva, porque não é o foco do trabalho, mas, insisto, o título do seu trabalho logo de cara, a questão tributária. Então, eu acho que merece explorar um pouco mais o aspecto fiscal e econômico disso aí. Tá joia? Bem, então, o que eu tinha a falar sobre a parte da revisão de literatura era isso, Estelino. Tá? O resto eu não uso a me meter, porque eu achei também perfeito, eu achei muito bom. E nem tenho a competência para fazê-lo. Mas vamos lá. Aí eu vou avançar para a questão metodológica. No seu ponto 2.9 do seu teórico, você traz uma informação que, ao meu ver, é uma informação que deveria estar na metodologia, que é esse quadro seu aí, o quadro 1. Porque no quadro 1 você mostra o seguinte, eu fiz uma prospecção de textos, de artigos na literatura, em tais bases, e isso é metodologia. Eu acho que não tem que estar no resultado teórico isso aí, não. Tá? Mas, assim, é uma impressão minha de quem leu o trabalho agora. Né? Uma vez isso tendo que estar na metodologia, ao levar isso para o trabalho final, como é um quadro gigantesco, o que é que eu recomendo? Que isso esteja no apêndice. Tá? Tire de dentro do texto e bote no apêndice. Mas, enfim, veja, o que é que o quadro traz? O quadro traz a teoria abordada, o título da pesquisa, o periódico que o artigo estava, o objetivo, o ano da publicação, as palavras-chave, o país, ou seja, é quase aquele esqueminha do estudo bibliométrico, né? Que você faz lá uma prospecção, e a metodologia. Eu acho que isso poderia estar na metodologia, tá joia? Mas perfumaria, tá? Estou tentando aqui organizar um pouco as coisas na minha ideia. Aí, sim, agora sim eu avanço para a metodologia propriamente dita. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa antes. Não. Tá. Veja bem, Stalin, o seu texto, ele apresenta uma fundamentação teórica, ao meu ver, né, sou especialista, consistente, tá? E um método muito bem estruturado. No entanto,
há pontos que eu acho que podem ser aprimorados para tornar a sua análise mais clara, mais robusta, tá? O que, por exemplo? Vamos lá, eu elenquei aqui, acho que 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto, a justificativa metodológica, eu acho que ela poderia ser muito mais detalhada, tá? Eu acho que o seu texto, ele explica a escolha pelo método qualitativo, tá? A análise documental, mas você poderia explorar mais as limitações dessa abordagem, porque é aquilo. A professora Jussara defendeu bem aqui a questão, ó, eu não entendo como ser um estudo de caso. O professor João também já falou da questão do tempo, da limitação de tempo. Porém, penso eu que para você conseguir responder os problemas de pesquisa, para você conseguir atingir seu objetivo de forma mais ampla, era preciso que essa metodologia ela avançasse, por exemplo, para as percepções diretas das comunidades afetadas, percebe? Aí ia requerer ir ao campo, entrevistar, conhecer, aplicar questionário, coisa toda. E, pelo que eu estou vendo, isso não vai ser mais possível. E também não foi a intenção inicial, tá? Mas eu estou dizendo isso, que você poderia destacar essa limitação. Ó, há uma limitação na minha metodologia, porque eu não vou conseguir ir ao campo, eu não vou conseguir pegar a percepção direta lá dos atores envolvidos. Então, há uma limitação. Qual é a minha limitação? É uma análise documental. Então, eu vou ficar restrita àquilo que a literatura está me fornecendo. E eu vou tomar como minha hipótese verdadeira. Tá joia? Esse é um ponto. Ponto 2, a explicitação dos critérios de seleção dos documentos. Eu acho que seria esclarecedor, tá? Você deixar mais evidente quais foram os critérios utilizados para selecionar esse documento que você selecionou, tá? Pode parecer óbvio, mas deixa claro na metodologia. A metodologia é para isso. Então, qual foi o critério que eu utilizei para pegar essa legislação, para pegar esses artigos, para pegar esses autores? Não. É a turma que vem pesquisando há muito tempo o tema, a legislação pertinente, enfim, faz uma explicação, faz uma narração maior do critério de seletividade dos documentos que você está utilizando. Tá joia? Outro ponto, que eu acho que é um ponto extremamente forte da sua metodologia, é o uso da triangulação metodológica que você propõe, né? Você faz uma triangulação entre a base legal, referencial teórico e as evidências documentais. Eu acho que esse é um ponto extremamente positivo da sua pesquisa. Mas eu acho também que poderia incluir as estratégias para minimizar esses possíveis vieses dos documentos utilizados, tá? Então, isso eu acho que aumenta a confiabilidade do que você está achando, da sua investigação, tá? A triangulação é um ponto positivo, mas eu acho que você poderia deixar ele mais forte ainda, dizendo isso, ó, eu vou tentar aqui minimizar o viés que possa vir a ter pela escolha pontual dessa literatura que eu achei. Porque, como eu lhe falei, pode vir outro pesquisador e bater forte, dizendo, não, mas não tem só esses argumentos, não. Olha esses argumentos aqui que eu estou trazendo. Fiscais, econômicos, enfim, né? O cara pode chegar a dizer, não, para além do que está posto, existe um ônus para a sociedade em dar imunidade tributária para os tempos religiosos, sem querer dizer qual tempo, tá? Mas em geral. Percebe? Então, para você minimizar esse possível contra-ataque, a ciência se faz assim, né? A gente escreve, vem outro, se contrapõe e vai construindo o estado da arte, tá? Bem, eu já estou me alongando demais. Eu acho que é isso que eu tinha a falar. Tá. E o quarto ponto, que é um pouco daquilo que eu já falei, que eu acho que não vai ser mais possível, e nem era a sua ideia, que era sugestões de melhorias práticas, e aí passaria, basicamente, pela inclusão de estudos empíricos para contemplar, para completar, né, essa sua análise documental, tá? Então, seria a proposição de metodologias participativas que envolvesse diretamente os representantes das comunidades afetadas. Creio eu, pela fala da professora Jussara, que isso está descartado. Mas que eu acho que você pode dizer, ó, há uma limitação, a gente não vai conseguir fazer essa pesquisação, né, mais profunda, porque vão ficar limitada à análise documental, tá? E aí também reforça aquilo que você falou, eu não quero esgotar o tema, eu não quero, né,
ampliar isso para uma análise nacional, porque é pontual. Então, você consegue também se resguardar quanto a isso. Tá joia? Penso que eu acabo por aqui. É exatamente isso. Então, eu fico por aqui, tá? Eu agradeço demais o convite. Trabalho muito gostoso de ler. Estou ansioso para ver o trabalho final e continuar a leitura e continuar aprendendo com você, tá? Então, é isso. Minha análise é muito pontual na questão fiscal, tributária, tá? E nessa questão metodológica. Tenta ver o que é possível e, se conseguir, eu acho que você dá uma robustez maior ao trabalho final. Tá joia? Muito obrigado. Uma coisa, veja só. A gente, muita coisa aí que apontada, e com a qual eu concordo, não vai ser possível por causa do prazo, certo? Você sabe como é que funciona, professor, nós já estamos assim no limite mesmo, entendeu? Do prazo. Steline tem que defender até 29 de agosto, que nos dá junho e julho, 2 meses, mais 2 meses, quase 3, aliás, quase 2 meses e meio, porque vocês teriam que receber, pelo menos, eu não sei se é com 30 dias, com 20 dias, né, de antecedência da data da defesa, e o limite dela é 29 de agosto. Mas muita coisa aí em termos de metodologia, mesmo de conteúdo, eu entendo que seria realmente sofisticaria, né, o trabalho, né, traria uma perspectiva mais menos, como é que eu digo, menos incerta, né? Menos com um rigor maior, né? Com rigor maior. Mas Steline vai responder e, ao final, a gente faz a nossa avaliação. Pois não, Steline? Com a palavra. Eu agradeço a contribuição de ambos, né? Eu creio que o trabalho vai ficar ainda mais rico, né, com essas contribuições. Respondendo ao professor João, existe uma perspectiva do governo em realizar um mapeamento dos terreiros, mas ainda aqui congelou. Estão me ouvindo? Mas se trata de perspectivas, tá? Não existe nada ainda concretizado, ainda mais porque existiu alteração no governo. Então, o que existia no governo passado estão reformulando no governo atual. Então, existe sim só essa perspectiva de mapeamento. O município de Camaçari tem uma densidade demográfica gigantesca. Hoje, eu creio que a gente ultrapasse os 310 mil habitantes. Então, essa perspectiva, né, essa conta dos 0,3%, de ter somente 14 ter templos religiosos de matriz africana, é pouco, né? Existem muito mais. Porém, culturalmente falando, os terreiros, eles não têm essa cultura de se registrar, né, de ter o registro. Sempre viveram à margem da sociedade, sempre viveram escondidos, né, camuflados. Então, assim, culturalmente, eles não são registrados. E também por sofrer medo, né, de repressões. Então, assim, esse mapeamento vai ajudar a gente a entender a quantidade de terreiro, né, mas isso eu acho que a gente só vai poder colher pós-defesa. Talvez um artigo contando com a contribuição de vocês, assim que sair o resultado desse mapeamento municipal. Mais alguma coisa? Não, então eu vou pedir licença que os ouvintes se retirem, Steline, e também depois vocês retornam para essa mesma sala, para que a gente possa deliberar. Nós aprovamos, entendeu? Mas eu vou deixar para amanhã a gente conversar. Os professores aqui indicaram alguns caminhos, entendeu? E a gente vai tentar dar maior consistência à parte teórica
entendeu? Do que você trazer necessariamente um novo flanco que é a legislação de Camaçari. Que a gente sente que precisa você trazer mais consistência nessa parte teórica e a gente vai ver como vai trabalhar a legislação, entendeu? E fazer essa análise da legislação de Camaçari por causa do prazo, entendeu? Porque o seu prazo é muito curto. E aí eu vou deixar para a gente conversar amanhã, você está aprovada a qualificação, você tem aí 2 meses, parabéns, entendeu? Estava falando aqui da sua qualidade, entendeu? Da sua qualidade, mas você é uma pessoa ocupada. E aí a gente tem que ser prático, entendeu? Prático, porque sem dúvida que o seu trabalho é relevante, porque você está trazendo uma discussão que é muito pouco enfrentada, certo? Então, vamos fazer aí, entendeu? Como é que eu diria assim? Um recorte mais preciso, um recorte epistemológico mesmo mais preciso, para não ficar... e você, de repente, enfrenta a Camaçari no doutorado, entendeu? Para não ficar uma coisa assim tão aberta e cheia de coisa aberta sem fechar, como se fosse uma promessa não realizada, uma promessa não cumprida, entendeu? Então, a gente precisa ter um recorte mais preciso. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Eu vou encerrar, é assim mesmo, Li, precisa de mais alguma coisa? E vou encaminhar para vocês as declarações, a ata também, tá certo? E pronto. Esteline, você está com a palavra. Mais uma vez, agradecer a banca, agradecer as contribuições. Né? O professor João, ele deu uma aula, né? Sim, Não foram só comentários, não. Foi uma aula. Agradeço muito. Agradeço ao professor Bruno, que veio com essa parte mais da economia, essa parte mais tributária. E, como eu disse, tenho certeza que o nosso trabalho vai ficar ainda mais robusto, mais rico, né? Com a colaboração de vocês. Parabéns, obrigada, parabéns. Obrigada, Esteline. Agora Obrigada, para terminar. Obrigada. Tchau, Até a gente. próxima, até a banca final. Obrigada. Até lá. Abraço. Tchau. Tchau.